o Genair, seu companheiro, e os irmãos que vieram lá do Boa Esperança, cooperando conosco nesta noite. Muito obrigado, Jesus abençoe. Em nome de mais uma irmã ali, damos graças a Deus, muito obrigado pela cooperação dos irmãos aqui nesta noite. Também lá do Vila Queiroz, nosso irmão Rogério, mais os irmãos que vieram essa bonita caravana, cooperando conosco nesta noite. Deus abençoe ricamente. Feliz estada conosco. Ciclo de oração vai nessa oportunidade louvar a Jesus. E é uma criança de lá que quer louvar? As crianças depois vão louvar, e quando as crianças estiverem louvando, nós vamos contribuir. Então, nesta oportunidade, o ciclo de oração louvando a Jesus.
crianças ali da Vila Queiroz louvando ao Senhor. E nesta oportunidade os diáconos estarão recolhendo as contribuições e os nossos dízimos que trouxemos para a casa do Senhor. Quantos tomam posição? Dias 11, 12 e 13, portanto, sexta, sábado e domingo, 28º Congresso de Jovens Emanuel, na cidade de Cordeirópolis. Tema: Jovens vivendo a expectativa do arrebatamento. Então, 28º Encontro de Jovens Emanuel, lá em Cordeirópolis, neste próximo final de semana, 11, 12 e 13 de julho. Muito bem, Deus abençoe as nossas crianças. Convido a igreja a estar de pé, estar orando
pelo pedido e oração, e a nossa banda lá do Boa Esperança, no final vai estar louvando. Sim, deixa o hino aí no óleo, e após a mensagem vocês estarão louvando, aproveitar a cooperação, vieram com desejo de estar aqui nesta noite, será facultada a oportunidade depois da mensagem. Aqui pede oração pelo nosso irmão Juvenil, que está com muita dor de cabeça. Mas o Senhor Jesus é aquele que cura todas as enfermidades. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa também. Pedimos ao pastor Gerson para que faça esta oração nesta noite. E também orar pelo nosso pastor Rovilson, que é pastor ali na cidade de Cordeirópolis, que vai nesta oportunidade ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. Paz do Senhor, meus queridos, oramos. Grandioso Deus e Pai, está em nossas mãos aqui esses pedidos de oração. O teu servo, meu Juvenil, que está com aquela forte dor de cabeça, vai repreendendo toda a força do mal, toda a enfermidade. Ó, aqueles que não estão aqui por motivo, ó Senhor, de doença, visita teus filhos e abençoa agora de uma forma toda especial o teu servo que vai nos transmitir a mensagem da tua palavra. Usa, Senhor, como barro nas mãos do oleiro, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam em nome de Jesus. Eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor, cumprimentar os queridos e amados obreiros que estão aqui na retaguarda, os nobres pedagogos da igreja, os nossos patriarcas, os homens que conhecem a palavra. Peço que vocês orem por mim. Se eu errar, não me critique, ore por mim, porque eu não sei nem como começar diante de uma plateia tão ilustre como os senhores e diante do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esta noite, pela misericórdia de Deus, o Senhor me concedeu a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, através do convite do pastor Jurandir. Eu confesso para os irmãos que eu tenho preocupação de falar no tempo central, tendo em vista a envergadura dos obreiros que tem aqui atrás, que são os líderes desse magnífico templo e que congrega aqui. Bastante conhecimentos, a nata da igreja, ou seja, os homens mais sábios da igreja do Senhor, no Campo de Limeira, congrega neste lugar. Então, para uma pessoa simples como eu, é difícil falar com uma plateia dessa. E com os irmãos, a gente sabe que tanto na plateia como na retaguarda, nós temos os ilustres formados em universidade e faculdade. Uma pessoa praticamente como eu, sou leigo para falar com os irmãos. Mas como tudo, nós temos o nosso professor, que é o Senhor Jesus Cristo, e um instrutor que está ao nosso lado e nos exortando, nos esforçando, o Espírito Santo. Nós vamos conseguir fazer alguma coisa, falar aquilo que o Espírito Santo nos conceder. Em primeiro lugar, eu quero passar para os irmãos, que eu passei por aqui há 2 anos ou poucos atrás, o pastor Jurandir me convidou, e depois eu tive o desprazer de ver na mídia alguém falando que falta de conhecimento, falta de espiritualidade, falta de, como que eles dizem, vamos dizer, não sei nem a palavra que eles usaram, mas era frieza espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que ensinamento, a espiritualidade está dentro de cada um de nós. Quando Deus toca através da sua palavra, e Ele diz que a palavra dele é como uma espada, que penetra até a divisão da alma e apta para discernir o que nós temos no nosso coração. Se é assim, então quando ela penetrar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, penetrar entre as juntas e medula e discernir o que nós temos no coração, e aí então o Espírito Santo nos define o que nós devemos fazer. Eu não sou de ficar, dá glória a Deus, levanta a mão, cumprimenta. Não vou fazer isso. Isso não é bíblico.
Se alguém tem que dar glória a Deus, sentir, sou eu. Então a palavra do Senhor não é a pregação na terça-feira. Eu acredito que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o único culto de ensinamento que nós temos no Templo Central é o culto de terça-feira, que o nosso pastor convidava os irmãos pastores, obreiros, para vir à igreja, ao Templo Central, para afinar a viola, afinar a corda das violas, para todo mundo tocar no mesmo tom, no mesmo ritmo. Só que hoje nós temos visto só pregação, e pregação, ela é o semeador, semeando a semente, aonde ela vai germinar, mas depois precisa do tratamento, e o tratamento é um ensinamento, e sem ensinamento não tem vitória, sem ensinamento não há crescimento. Quem trabalhou na lavoura sabe disso. O cidadão semeia, depois ele vem tratando, cuidando da lavoura para poder produzir fruto. Eu me lembro no passado, quando meu pai saía para trabalhar, tinha dia que ele não levava a ferramenta, ele levava só um facão. Aí perguntava para ele: o que você vai fazer? O que o senhor vai fazer? Ele falou: vou desbrotar, vou limpar a lavoura. Ele tirava os brotos, desbrotava. O italiano chama aquilo de ladrão, o outro chama de intruso. Tirava o broto, porque se não tirar os brotos, aquela árvore que é para dar fruto, ela não vai dar fruto, porque os brotos consomem toda a seiva dela, e quando dá o fruto, dá um fruto mirrado. Então precisa do lavrador tratar. Jesus Cristo diz assim: vós sois a videira e meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vocês são a vara. E a vara sem mim não dá fruto. E aquela que não der fruto, limpa, ou seja, corta, tira fora, para que as outras dar fruto. Agora, como se vai limpar? Limpa a videira do Senhor, ou seja, a seara do Senhor, se limpa ensinando a palavra. E não, hoje, eu estava comentando com o irmão aqui, que saudade de anos atrás. Olhava na nave da igreja, no culto de terça-feira, eu contei hoje, tinha até atrás 95 pessoas. E eu conto todos os cultos. Quando eu dirigi o Roseira, os irmãos podem procurar a Fátima Xavier. Tem um caderno que tem mais de 200 páginas, anotado culto por culto, quantidade de pessoas, desde a escola dominical, da oração matutina e o culto à noite. Eu costumo contar para ver o progresso da obra do Senhor. Isso diz que é antibíblico, porque Davi se arrebentou contando a obra do Senhor. E o pastor João me perdoa de eu falar isso, mais anos atrás eu cheguei a contar aqui na terça-feira, tem 800 pessoas, hoje tem 80, só tem 10% do que tinha. O pastor João lembra disso, o pastor Joel, o pastor Jandir, o pastor Orlando, os irmãos aqui lembram disso. Agora, o que está acontecendo na terça? Eu sei que meus ilustres companheiros são pregadores, bons pregadores, amigo, companheiro, e são grandes ensinadores se quiser fazer isso. Na terça-feira, nós precisamos de ensinamento. Sem ensinamento, eu mesmo não venho na terça-feira porque é preleção, pregador. Pregador eu vejo na minha congregação todos os dias. Todos os dias eu estou na congregação, tem pregador de todos os tipos. Então eu ouço a pregação lá. Então, para vir aqui agora, se falar, o irmão Rogério, o presbítero Rogério vai ensinar, amém, eu vou vir para aprender. O evangelista José Antônio mesmo, né? Luiz Antônio vai ensinar, eu venho em nome de Jesus que eu quero aprender. Qualquer um deles, então eu quero aprender a palavra. Mas pregação, eu ouço na minha congregação, eu tenho uns 20 pregadores lá. Então eu vou ficar lá. Então é o seguinte, olha irmãos, eu quero que os irmãos me perdoem falar isso, mas é o único culto de ensinamento que nós temos no Templo Central, seria hoje, terça-feira. Então eu quero passar para os irmãos, eu coloquei uma mensagem aqui, eu pedi ao pastor Jandir, eu não quero pregar, não quero ensinar. Eu sinto arrepio, que conforme eu disse para os irmãos, com respeito aos nossos irmãos, eu sinto arrepio, não preocupação com a igreja. Eu durante 30 anos eu ministrei instrução. Não é o problema, eu sei como ensinar, como ministrar, mas é que eu tenho medo. Eu passei por aqui há 22 anos atrás aproximadamente, apanhei aqui de uma pessoa, eu não vou citar o nome, porque entregava uma mensagem e falava: aqui nós temos pastor para ensinar e doutrinar, não precisa a gente vir de fora. Se eu sou um pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Limeira, logo eu sou um pastor da Assembleia de Deus aqui de Limeira. Então eu tenho, pela direção do meu pastor presidente, autoridade
para ensinar, porque senão perdeu a finalidade. Então eu não posso ensinar nem na congregação que eu dirijo, porque ele é o pastor de lá também, o meu pastor presidente é o pastor de lá também. Então eu não podia ensinar lá também. Mas essa pessoa, infelizmente, me feriu de uma maneira que eu fico trêmulo quando eu vou falar alguma coisa aqui. Então, queridos irmãos, eu coloquei como título da mensagem, com o tema, exortação à santidade. Exortação à santidade. Irmãos, a palavra exortação, nós sabemos que, vamos dizer assim, é animar a pessoa, incentivar a pessoa a ser santa. Então o que nós temos que fazer? Nós pregamos o evangelho, ensinamos, ganhamos a pessoa para o Senhor Jesus, ela vem para a igreja, aí nós vamos ensinar ela como ela ser santa, o conhecimento da palavra do Senhor. Está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, o apóstolo São Pedro, o tema da mensagem, o desenvolvimento da mensagem, está registrada em Romanos, capítulo 12, que nós vamos desenvolver a mensagem. Mas eu quero, como preâmbulo da mensagem, iniciar dizendo o seguinte: a exortação à santidade. Irmão, por que exortação à santidade? O que Pedro diz aqui? Capítulo 1, versículo 14 e 15. Como filho obediente, não vos conformei com a concupiscência que antes havia em vós, ignorância, mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Como nós vamos aprender como viver se nós saímos do mundo pecaminoso, um mundo que nada para ele é pecado, tudo para ele é permitido, tudo para ele é lícito? Como nós vamos transformar essa pessoa em santo? Se nós não ensinar, se nós temos na nossa congregação culto de pregação, quarta e domingo, nós temos um dia, sexta-feira, é naquele dia que nós vamos ensinar aquela pessoa como se proceder, como ser salva, como ela será conduzida até chegar diante do Senhor. O que ela tem que fazer para ser santa? Do que ela tem que se abster? Do que ela tem que deixar para poder ser considerada santa, como diz a palavra do Senhor? Sede santo como santo é aquele que vos chamou das trevas para a luz. Como nós temos que fazer? Aí nós temos que ensinar essa pessoa. E para ensinar essa pessoa, nós temos que ter uma intimidade com ela. E cada dia nós vamos usando aquela palavra que diz: a vereda do justo é como o caminho, é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Mas para se tornar dia perfeito, diante da palavra do Senhor, nós precisamos do quê? Nós precisamos de aprender. Nós vemos um ilustre cidadão caminhando num determinado lugar, lendo um livro, que os irmãos sabem bem a história, e o Senhor chegou, tinha um cidadão pregando numa grande cidade, eu acredito, na época, e havia um movimento tremendo, Deus falando de uma maneira tremenda, o Espírito Santo usando aquele cidadão de uma maneira toda especial, mas o Espírito Santo tocou nele e disse assim: desce a tal lugar, aonde que está deserta. Pô, mas Senhor, eu estou pregando para uma grande multidão, eu sou um pregador de multidão, olha a quantidade de gente que está me ouvindo pregar a tua palavra, e o Senhor me manda para um lugar deserto? Sim, vai lá. E ele encontra uma pessoa só, e aquele cidadão lendo um texto, e o Espírito do Senhor disse: aproxima lá, vai até, chega perto dele. E ele chegou. Ele disse: está entendendo o que você está lendo? Como eu vou entender se não há quem ensina? Então o ensinamento é de suma importância. Nós vimos o que aconteceu aqui no sábado passado. O pastor presidente deu um banho de ensinamento. Aquilo que é mensagem para terça-feira para nós. Porque aprende o obreiro, aprende a igreja o que é servir o Senhor. Que maneira maravilhosa foi aquele ensinamento. Tira o chapéu, não consegui ver, mas eu sei que pode, você até está ouvindo pela internet. Que coisa maravilhosa. Então aquilo é mensagem para terça-feira no Tempo Central. Hoje o pastor Jurandir vai entregar a mensagem, o pastor Jurandir vai preparar uma mensagem
para a edificação da igreja, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que a igreja chegue à estatura de varão perfeito diante do Senhor. Mas para isso precisa ensinamento. Então é um momento de ensinamento. Não, mas você veio pregar na sede, aí tem que ter reteter, tem que pular. Se não pular, isso aí não funciona, irmãos. Reteter, o cidadão sai lá fora e pergunta para ele o que foi. Olha o que acontece. Dias atrás foi um cidadão pregar na congregação, pregou, e dali um pouco ele profetizou. Ele chegou no irmão, e um presbítero nosso pregou no irmão e falou assim: Deus tem uma mensagem para vocês, tem um recado. Aquele irmão ficou terminou, falei: para que ele falou para você? Ele falou: não ouvi, não entendi. Falei: que profecia é essa que você não entendeu? Não entendeu porque ele não ouviu o que Deus estava falando com ele. Então nós temos que prestar atenção o que Deus está falando conosco, que das vezes nós estamos pensando que Ele está falando uma benção, Ele está dizendo: toma cuidado com a tua vida, porque você está pisando errado, está andando errado, e eu vou cuidar de você, como Ele fez com Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias chora e olha, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra que eu tinha feito diante do Senhor o que eu fiz. O Senhor fala: bom, ele arrependeu, mas para arrepender, ele precisou ouvir uma mensagem de correção. Imagina esse Isaías, a hora que Ezequias, a hora que o profeta chegou diante dele e foi falar para ele, Deus mandou recado, ele: Senhor, o que você falou para o Senhor? Não falou nada, porque eu não entendi nada. Presta atenção na mensagem do Senhor. Mensagem do Senhor é para nós alimentar dela. Isso que os irmãos estão fazendo é o correto. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para os irmãos o que Deus quer comigo nesta noite e com nós. Não sei se eu estou transmitindo a altura para os irmãos. Mas Deus quer que nós prestamos atenção. Imagina se Jesus, cada vez que ele fazia uma coisa sem microfone, sem nada, e se cada um fazesse aquele alarido. O que estava acontecendo? Falta de ensinamento. A igreja nossa está acostumando hoje só com reteter, com promessas infundadas. Promessa infundada. Quando Jesus falou para nós que no mundo nós teríamos aflições, que nós íamos passar por luta, por batalha, mas toma cuidado, não existe batalha, não existe vitória sem batalha, e não existe mesa preparada sem luta. Não existe luta, mesa preparada sem inimigo. Nós precisamos ter inimigo para o Senhor mostrar para ele a desgraça da vida dele, o que ele fez. O Senhor vai preparar uma mesa para nós e vai ungir a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice vai transbordar, porque o Senhor prometeu vitória para aqueles que o servem. Então, queridos irmãos, Deus tem mistério para nós, mas o mistério de Deus é desvendado através da palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele disse: o meu povo erra, porque não conhece as Escrituras. Como nós vamos conhecer a Escritura? Que o cidadão pega um versículo e prega vitória, vitória, prosperidade, prosperidade, benção, benção em cima dele. Mas esqueceu de pregar que o Senhor cobra de nós honestidade, sinceridade, amor, compreensão, santidade, para poder receber a benção. O cidadão gosta muito de pregar Isaías capítulo 1, capítulo 59, versículo 1, as mãos do Senhor não estão encolhidas, o ouvido do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, para que não possa ouvir, para que não possa salvar. Mas esqueceu que no versículo 2, que é a mensagem do Senhor, o desenvolvimento da mensagem, ele diz assim: mas o teu pecado, as tuas transgressões, as tuas misérias, faz divisão entre mim e ti, eu não te vejo e não te ouço, porque o teu pecado não deixa. Mas ele prega só benção, a pessoa não vai se redimir. Por quê? Não preciso, eu recebo benção, eu dou uma oferta volumosa e Deus me abençoa. Cuidado. Como eu disse, o desenvolvimento da mensagem está em Romanos. Romano, capítulo 12. O Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente. Sacrifício, irmão, quando fala de sacrifício, está falando de sofrimento,
Sacrifício é algo, sofrimento. Mas hoje nós não precisamos de sofrimento. Na verdade, nós temos tudo. Eu me lembro que no passado, os irmãos vinham de longe para a igreja a pé, carregando filho. Eu me lembro do João de Abreu, vinha lá do Horto a pé com 4 filhos. A mulher com um filho no colo, ele com outro, a mulher se puxando um pela mão e ele puxando o outro pela mão. Vinha a pé e voltava a pé, terminava o culto 9h40, ele chegava lá 11 horas, meia-noite na casa dele. Mas vinha na igreja. Hoje, com chuva, um guarda-chuvinha, uma sombrinha, as crianças molhando, ele molhando. Hoje, com carro, portão elétrico, para não tomar chuva, com cobertura na porta da igreja, que é só encostar o carro e sair. As pessoas chover, estava a chover, hoje eu não vou na igreja. Mas benção é fácil para receber, porque não precisa mais nada, não precisa de oração. Até as vigílias enganosas. Até as vigílias enganosas, pastor João. A vigília, o cidadão convida, vamos para a vigília. Eu conversei com o irmão ali, que não é nada a ver com ele. Nós temos lá em Cordeiro. O camarada convida 2 preletores para a vigília. Ora 10 minutos, 50 minutos de mensagem. Uma hora mais 10 minutos, 50 minutos de mensagem. Hora mais 10 minutos, 40 minutos de mensagem. Espera aí, 30 minutos de oração. Isso aí passa a ser um culto noturno com 3 preletores. Isso não é vigília. Isso é enganação. Enganação não funciona diante de Deus, irmão. O que funciona diante de Deus é sinceridade. Então vamos lá. Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional e é agradável a Deus. Aí ele vem e fala, Paulo falando aos romanos, ele vem e fala, mas só tem um detalhe para vocês, olha, depois de vocês fazerem tudo isso, ainda tem algo que você tem que fazer. Mas qual que é? Olha, não conforma com este mundo, não conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é uma renovação de entendimento, irmão? É um novo aprendizado, ou recordação daquilo que nós já sabíamos. Mas se nós não temos um aprendizado, como é que nós vamos renovar o nosso entendimento? Então nós precisamos de aprendizado. O pastor Robson foi feliz quando ele disse, olha, irmãos, o Brasil está cheio de pregador, homens de Deus que prega mesmo. Homens valentes, pregador, semeador da palavra, com sabedoria. Só que não tem ensinamento. Ensinadores são pouco. Então nós precisamos de homens como esses homens, grandes homens, ensinador da palavra do Senhor. Aí ele diz o seguinte, não conforma com este mundo. Nós não precisamos de muita coisa. O nosso Deus, ele tem uma promessa para nós, fantástica. Ele prometeu para nós que nós não precisamos de muita coisa para viver nesse mundo. Ele prometeu para nós que olha, não se preocupa não, porque eu vou adiante de você, eu vou quebrar as portas de ferro, rebentar as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. Aí alguém pergunta, mas só isso, Senhor? Ele falou, não, eu vou endireitar os caminhos tortos, os montes, eu vou aprainar ele. Mas só isso, Senhor? Não, eu vou pegar nas tuas mãos também, e vou te dirigir você, e vou levar você. Então nós não precisamos de tanto dinheiro desse jeito, irmão. Nós não precisamos de tanto carro, nós não precisamos de tanta casa, de tanta propriedade, que não há necessidade não. Porque eu estava falando para minha esposa esses dias atrás eu estava com 5 anos de idade. Eu lembro quando eu estava com 5 anos de idade. Hoje eu estou com quase 80. Mas, pelo amor de Deus, isso é bênção do céu. Isso é bênção do céu, irmão. Agora, por que eu vou querer ganhar o mundo inteiro aqui e perder a minha vida por causa disso? Então, irmão, não vamos conformar com este mundo. Vamos transformar a renovação do nosso entendimento. Agora eu quero meditar algo com os irmãos. Veja bem. Ele diz assim, por que nós temos que fazer isso? Para nós experimentar qual que é a boa vontade de Deus. Esse versículo aqui eu já vi muitos pregadores pregar, e eles pregam e misturam os versículos. Tem 3 vontades de Deus aqui. Tem a boa, experimentar qual? A perfeita e agradável. A boa, agradável e a perfeita. Bom, na boa vontade, qual que é a boa vontade de tudo? Se nós analisar, vamos começar em Gênesis. Se nós começar em Gênesis, nós vamos ver
que tudo que Deus fez, Ele achou foi bom. Então Ele criou um paraíso para nós, bom para todos os homens, para todos aqueles que crê. Então tudo é bom. E quando Jesus nasceu, estavam os pastores de ovelha pastoreando, e eles se apavoraram. O anjo do Senhor apareceu para eles e disse assim: o que o anjo do Senhor disse? Paz na terra para com os homens de boa vontade. Porque hoje nasceu o Salvador. Boa vontade para o povo. O que é bom? Nós temos aqui, nós fizemos, vamos dizer assim, desmembramos essas três vontades em três etapas. A primeira, boa. Se nós formos adquirir um produto no comércio, nós chegamos diante do vendedor e falamos: eu quero comprar, vamos dizer assim, um carro. Eu quero comprar esse carro, quero comprar um carro. Que carro você quer? Eu quero comprar um carro. Que marca tal? Mostramos uma marca. Ele falou assim: vamos começar pelo básico. A boa vontade. Começamos pelo básico. Mas eu tenho aqui o intermediário, que é o agradável. Ou o plus, ele olha e fala: pô, isso aqui já me agradou. Esse já me agradou. Esse já me agradou. Aí o vendedor, já muito esperto, fala assim: mas espera aí, eu tenho algo diferente, eu tenho algo melhor, eu tenho o top para você, que é o perfeito. Aí você chega lá, tudo perfeito, excelente. Aí ele falou: rapaz, esse me agradou. Esse não só me agradou, como excelente. Esse é perfeito. A perfeita vontade. E agora? O vendedor fala assim: só que esse aqui é X, ó. Então um preço maior para pagar nessa experiência, na perfeição disso, nós pagamos um preço. Aí os irmãos falam: mas pô, tem amparo bíblico? Tem, vamos lá. O Senhor está pregando o evangelho, chega um garoto muito rico, conhecedor da palavra de Deus, e diz: mestre, o que eu faço para ser salvo? O mestre diz assim: guarda os mandamentos, rapaz. Pô, eu tenho ouvido nisso aí desde pequenininho, desde criança, eu guardava os mandamentos. E se eu guardo, observo desde a minha meninice. Ah, bem, então tu faz bem. E o mestre vira as costas. Eu acredito nisso, que o mestre vira as costas e vai indo. Ele falou: mestre, espera aí, o que mais me falta? Eu falei: ah, sim, está certo. Então você não quer só a salvação, você quer algo mais. Está escrito em Mateus. Mateus é o único que escreve isso. Então você quer algo mais. Vamos ver se é isso mesmo? Mateus capítulo 19, versículo 20. Vamos ver se é isso. Olha, Mateus capítulo 19, versículo 20. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice. O Senhor diz: o que me falta? Disse Jesus: olha, o que me falta ainda, mestre? Então Jesus disse assim: olha, você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que tem, e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. Custava algo, irmão, custava algo caro. Havia um desprendimento de alguma coisa. Você quer morar na glória, irmão? Ou você quer ficar ser abençoado só nesse mundo? Você quer ir morar no céu? Temos que pagar o preço da santidade, pagar o preço da honestidade, pagar o preço do amor, amar aquele que nos odeia, amar aqueles que nos calunia. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que sofrer com aqueles que sofrem, chorar com aqueles que choram, alegrar com aqueles que se alegram. Mas nós temos que estar do lado do mestre. Nós temos que pagar um preço. Se nós não pagarmos o preço, nós não vamos. Jesus, mas tem preço? Tem. Claro que tem preço. Jesus disse assim: porfiar por entrar pela porta estreita. Porfiar significa lutar, significa trabalhar, bater, lutar por isso.
Aí diz o seguinte: ainda tem mais um preço? Tem. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz de cada dia e me siga. Mas o que é isso, tomar a cruz? É deixar tudo aquilo que o mundo oferece. Tempos atrás, pregando num velório, alguém disse assim: pastor, mas é o seguinte, qual é o erro que eu cometo para não ir para o céu? É muito simples, meu irmão. Vamos ver se você comete algum erro. Você comete algum erro? Você acredita que você comete algum erro? Ele falou: eu não cometo nenhum erro. Eu falei: então você vai para o céu. Mas eu vou te passar para você uma lista. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Ele disse assim: mas vós mesmo fazeis injustiça. Isto é, fazei dano aos irmãos. Não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Aí ele diz assim: não erra, hein? Não erreis, não erra. Olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. E tem algum que diz assim: nem os mentirosos herdarão o reino de Deus. Eu falei: você está enquadrado em algum item desse? Você faz alguma coisa dessa? Alguma dessa aqui você faz? Ele abaixou a cabeça, porque ele bebia, ele fumava, ele fazia uma série de coisas. Então esta é a cruz. Você deixa aquele que se prostitui, aquele que mente, aquele que engana. E para Deus, mentirinha santa não existe, meia verdade não existe, meio pecado não existe. É sim, sim, não, não. Se nós cometer um pecadinho para Deus, é pecadão. O irmão estava falando aqui, o irmão Gersino, Moisés fez tudo para Deus, andou 140 anos praticamente com Deus, há 120 anos praticamente com Deus, mas ele cometeu um pequeno detalhe. Deus falou uma coisa para ele, ele fez outra diferente, e naquela diferencinha, o Senhor falou para ele: você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, e o Senhor, eu fico com dó de Moisés, olha só, levou ele no alto do monte, e falou para ele: está vendo aquela beleza? Está vendo tudo aquela coisa linda? Nossa, você está vendo que coisa maravilhosa? É a mesma coisa de um pai chegar no filho e falar: você está vendo aquela prateleira cheia de doce? Que coisa maravilhosa, você gosta de doce? Como? Mas você não vai comer não, você não vai comer não, você não vai comer, você não vai nem chegar perto. Eu acredito que Moisés deve ter sentido lá no fundo da alma, andar 40 anos com o Senhor, dentro do deserto, 40 anos apacentando um rebanho, por querer servir o Senhor, aperfeiçoando, e mais 40 andando, sendo maltratado, sendo quase apedrejado, sendo desacreditado, e não entrar na terra prometida. Dá para se entender até que a gente fica preocupado, fala: Senhor, não foi injusto? Mas a Bíblia diz que nosso Deus é Deus de justiça. É Deus de justiça. O nosso Deus não erra, como a palavra dele, como diz os teólogos, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não erra. Então veja bem, irmãos, se nós não tomar cuidado, nós vamos ficar. E a igreja, ela tem uma mensagem para a igreja que diz que as 10 virgens, só tinha 5 com azeite. A lamparina estava, todas elas tinham lamparina. Interessante que todas elas tinham lamparina. Todas elas, a lamparina ficou acesa até um determinado tempo. Mais 5 delas faltava alguma coisa. Faltava aquele algo mais. Aquele algo que faz a diferença. Aquele algo que que significa, simboliza um sacrifício. Você carregar uma lamparina na mão é simples. Carregar uma só é muito simples. Mas
Você carregar uma bagagem com um depósito de azeite do lado para alimentar novamente a lamparina, já se há necessidade de desempenhar algum esforço. E interessante que todas elas eram virgens, todas elas levaram lamparinas, todas elas dormiram, mas tinha 5 que fizeram tudo isso, mas tinha algo mais que se chama prudência. Estava preparada. E a igreja do Senhor, os santos da igreja do Senhor, tem que ser prudente, estar preparado, porque qualquer momento a trombeta vai tocar, e a hora que a trombeta tocar, só vai subir santo, porque tem aquele hino, no céu não entra pecado. Irmão, é duro dar glória a Deus numa mensagem dessa, né? Não é verdade? Mas, queridos irmãos, nós precisamos ficar diante do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O Senhor diz: ante de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para crescer, irmãos, é como um cidadão, ele entra numa faculdade, se ele não estudar, se ele não prestar atenção na aula, se ele não se esforçar, ele não passa no fim do ano. E nós, para passar no dia do Senhor, para entrar na glória, nós temos que passar no crivo do Senhor. E o crivo do Senhor não é fácil. O crivo do Senhor diz sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E se nós entrarmos em situação diferente, irmão, hoje nós estamos com a história. Isso é uma meia-verdade. Isso é relativo, irmão. Estamos vivendo o tempo da relatividade. Isso é politicamente correto. Nós estamos vivendo um tempo diferente, mas a minha Bíblia, ela não diz que existe tempo diferente, ela diz que o meu Deus conhece o fim das coisas antes de começar. Antes de nós nascermos no ventre, de nós ser formados no ventre da nossa mãe, Ele conheceu e escreveu tudo o que nós devemos ser no seu livro. E está escrito lá, este será salvo, porque Ele deixou para nós algo que nós podemos escolher, que se chama livre-arbítrio. Esse Ele não tirou de nós. E você pode escolher ser salvo ou ser condenado. Mas como Ele sabe de antemão que nós não íamos obedecer, Ele já escreveu: o Paulo é salvo, o Paulo é um vaso escolhido, o Paulo é um vaso de honra. Agora, vaso de honra não precisa ser vaso de ouro, porque a palavra do Senhor diz que nós temos todo esse tesouro num vaso de barro, porque se nós tivéssemos num vaso de ouro, reaparecia o vaso de ouro, a honra seria do vaso, não do conteúdo, mas nós temos num vaso de barro, porque fica escondido a glória, que vai aparecer a glória, não o vaso, a glória de Deus, não o vaso. Porque se nós aparecermos, irmão, mas hoje a preocupação dos obreiros, não estou falando nossa aqui, estou falando da igreja do Senhor em geral, é se aparecer, é ser grande pregador, grande locutor, preletor, grande cantor, grande não sei o quê, é tudo isso, é ganhar bastante dinheiro. Tempos atrás, um obreiro, é daqui nosso, ele foi pregar na congregação e falou assim para mim: pastor, não vou trabalhar mais. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, eu trabalho o mês inteiro, trabalhava na Árvore Mérito, eu trabalho o mês inteiro para ganhar R$700. Eu fui pregar lá no sul de Minas, 3 dias que eu fiquei lá, vim com R$4.000 no bolso. Por que eu vou pregar? Eu não vou trabalhar mais não. Eu falei: rapaz, você está perdendo o maior tempo seu, porque os bobos estão acabando. Eu mesmo não convido você nunca mais para pregar, e não convido mais. O camarada chegou e falou: é R$300, pode pregar, cantar no outro galinheiro, que você não vai cantar aqui não, cara, não vai cantar na igreja. Então o negócio é o seguinte,
Pô, pelo amor de Deus, irmão, não dá. Nós tínhamos um obreiro lá na cidade vizinha, ele todo dia fazia telefonar para ele: irmão Wilson, é o seguinte, eu reservei tal dia para o senhor. Que benção. Quanto? R$800 para andar 300 metros. Falei: cara, vai pregar em outra freguesia, nesta não, cara. Aqui não engana, enganador. Por isso que eu sou pastor. Lobo não entra. Lobo não entra. Pastor tem que ter cajado na mão, irmão. Lobo, cacete nele, fora. O lobo vestido com pele de ovelha. Eu sei que está no ar. Eu sei que está no ar. E por isso que eu falei que o culto de terça-feira, pastor Joel, o senhor é o pastor da igreja para mim ainda. Era culto de 700, de 800 pessoas, porque nós vinha aqui, nós ouvia a mensagem de Deus. Pastor, eu gostaria que o pastor Levi estivesse aqui. Eu queria falar: pastor Levi, pelo amor de Deus, dá um ensinamento pelo menos 2 vezes por mês na igreja. Falei: não é culpa desse mestre aqui não, esse mestre é uma bênção, mas ele cumpre uma agenda. Eu sei que não é. Pastor João, o senhor aposentou, como se diz, mas tem bala na agulha. Então, pastor, esses pastores, esses moços aí tudo prega, ensina, mas vamos ensinar a palavra, irmão. Vamos mostrar para o irmão que ele tem que ser santo, porque senão ele não vai morar no céu. Se ele ficar meio termo, tico-tico no fubá, ele vai ficar. Pelo amor, irmão, me perdoa, mas eu não consigo. Eu estou acostumado a pregar. Eu sou arranca-toco, pastor Jonas. Olha, não quer dizer que eu sou grosso não por formação. Eu tive formação, tive escola, fiz escola teológica, fiz 4 anos e meio de faculdade teológica, mas eu não aprendi a enganar os outros. Só isso eu não aprendi a enganar os outros. O senhor me perdoa, mas não aprendi a enganar os outros. Então é o seguinte, irmão querido, converta para Jesus, seja fiel ao Senhor, seja santo, como santo é aquele que nos chamou para a luz. O Senhor diz: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. E diz: seja meu imitador, como eu sou imitador de Deus. Então, irmão, o que é imitar Deus e imitar Cristo? É ser santo. E para ser santo, nós temos que aprender a cortar as arestas. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que ele está criando espora. Ele não sabe que ele está criando espora. Então precisa ser cortado. Ele não sabe que o galho está pesando num lado só. Tem que cortar aquele galho. E quem que vai fazer isso diante da palavra de Deus? É o pastor que está ensinando, orientando os irmãos a não fazer. Irmão, isso é pecado. Como nós estamos vivendo hoje, irmão, a igreja do Senhor, infelizmente, a noiva do Cordeiro está se poluindo, mas o responsável para tirar a poluição da igreja é os ministros da igreja. Nós somos espelho da igreja. Nós somos aquele que estamos cuidando do rebanho que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, e Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar da igreja, mas só tem um detalhe, pastores, meus amigos. A palavra do Senhor disse: para vocês será maior duro juízo, porque vocês conhecem. E o Senhor Jesus, Ele falou que se nós não fazermos isso, Ele vai cobrar de nós. E Ele deu é bíblico? O Senhor Jesus disse assim: Sodoma e Gomorra, Nínive vai levantar no fim dos tempos e vai dar testemunho contra vocês, porque se fosse feito com vocês, com eles, o que foi feito com vocês, eles tinham convertido. Foi isso que está escrito para isso, pastor João? Agora, e Tiago escreveu: dos mestres, será cobrado o maior duro juízo, porque vocês sabem e não fazem. Eu estou falando de mim também. Se eu não fizer, o dia que chegar lá na porta, ele vai falar: você, cara, você foi aquele que teve o microfone na mão. Eu fico bobo de ver esse pessoal que tem a mídia na mão, usando tanta enganação com o povo de Deus desse jeito. Que essa mídia que Deus concedeu ao homem o privilégio de ser intelectual para fazer algo que nós ligamos um aparelho aqui, nós sabemos a notícia do mundo inteiro na palma da mão, e eles usar isso para o mal. Esses dias eu
ensinando na igreja, eu falei, irmãos, todos os grandes homens arrependeram dos seus grandes eventos, das suas grandes descobertas. Santo Dumont, quando ele ficou sabendo a miséria que ele tinha feito, quando ele deu asa ao homem, ele reclamou que ele chorava diante de Deus, pedindo misericórdia, que ele queria dar asa ao homem, que o homem voasse. O dia que ele viu a miséria que fez um avião soltando uma bomba, ele se enforcou. O Thompson, que inventou a metralhadora Thompson, ele inventou para, por medo, intimidar a guerra. Mas quando ele viu a miséria que ele fez com a metralhadora, ele se acabou com a vida. O cidadão que descobriu a bomba atômica, quando ele viu o estrago que fez, que era para pôr medo nas outras nações, saber do estrago que ela fez, é para intimidar. É que um cidadão anda armado, ninguém mexe com ele porque ele está armado. E ele é um cidadão que tem como se defender. Então vamos tomar cuidado com ele. Quando ele descobriu o estrago que ele fez, a miséria, ele se arrasou. Eles morrem por causa disso. E hoje a grande descoberta é que a mídia, que era para levar o conhecimento da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o cidadão usa um evangelho promiscuído, cheio de mistura, que não existe nada bíblico naquilo, e o cidadão propaga, e o povo fica de boca aberta, só dinheiro, 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 e esquece que o nosso Deus diz, de graça recebeste, de graça dai. Então cobra-se para bênção, cobra-se para isso, cobra para aquilo outro. Mas o que é isso, irmão? Aí nós temos que alertar nosso povo, para que não entra nessas frias. As coisas de Deus é ensinamento de Deus. Queridos irmãos, eu quero agradecer os irmãos por isso. Mas olha, experimentamos com as 3 vontades de Deus, a perfeita e agradável. 1 Pedro 7,8, 1 Pedro 7,8, e nós vamos encerrar. 1 Pedro 7,8, uma das boas vontades do Senhor. 1 Pedro 7,8 mesmo, nem 7 não tem Pedro, acho que eu voei aqui. Pedro não tem nem 7. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, novamente. 1 Pedro 3,18, é isso aí mesmo, eu voei. Olha, é bom a gente reconhecer quando a gente erra. Irmãos, quando eu errar, eu faço questão de ajoelhar e pedir perdão. Isso se chama nobreza. Tá? Quando a gente erra, a gente pede perdão. Mas eu quero que os irmãos leiam Efésios, capítulo 4, versículo 15, e nós vamos encerrar, agradecendo a Deus, agradecendo a paciência dos irmãos, e pedindo já de antemão, pedindo perdão para os irmãos, por ter falado o que não foi um desabafo não, irmão, foi uma coisa que eu tenho observado há muito tempo. Eu sou muito observador e tenho observado isso. Errei, posso ter errado, mas eu prefiro errar para mais do que para menos. A minha Bíblia sumiu até Efésios, viu, irmão? Ela ficou apavorada e ela subiu até Efésios. A minha Bíblia ficou mais apavorada do que eu, pastor Joel. Efésios 4,15. Diz assim a palavra do Senhor, para nós encerrar. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Antes, seguindo a verdade com todo. E depois, para crescer naquele que é cabeça da igreja, Cristo. Então, irmãos, vamos, antes seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, vamos procurar crescer em Cristo. Deus abençoe os irmãos. Pastor Jandir, posso pedir ao pastor Joel orar? Pode? Tá. Pode orar? Tá. Depois que a banda tocar, os irmãos cantar, nós vamos pedir ao pastor Joel fazer uma oração. Deixa eu passar para os irmãos uma coisinha rapidinho.
Alguns anos atrás, eu estava doente, com enfermidade que somente Deus poderia fazer algo para mim. E o pastor Samuel Bezerra estava pregando sobre o viajante, aquele que enganou o rei. Perigoso viajante. E depois que ele acabou de pregar, uma mensagem até bastante severa, um ensinamento. Ele disse: tem alguém que está enfermo, que precisa ser curado? Eu estava sentado ali onde está aquele irmão, ali no canto da coluna. Eu disse, dobrei o joelho aqui, e ele chamou o pastor Joel e disse: ora para aquele moço. O pastor Joel veio, eu estava desenganado, um problema cardíaco, desenganado. O pastor Joel colocou a mão sobre a minha cabeça e orou. Naquele momento eu senti como Deus arrancasse tudo de dentro. Falei: eu vou morrer. Só que depois daquilo ali eu fiquei mais 16 anos no exército, correndo, fazendo exercício. Eu parei com o exercício de paraquedista, porque eu não podia mais saltar de paraquedas por causa do problema cardíaco. Depois daquilo eu fiz tudo novamente e nunca mais tive problema. E ele continua aqui, e o Deus que usou ele está aqui. O Deus que usou ele está aqui nesta noite. O Deus que consagrou cada um desses irmãos, que chamou cada um desses irmãos para o ministério, esses homens honrados, dignos de pregar a palavra do Senhor, ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos me perdoam, em nome de Jesus. Amém. Quantos louvam a Deus pela mensagem? Amém? Apliquemos ao nosso coração essa banda lá do Boa Esperança, louvando o Senhor. Mas antes queremos apresentar, está conosco o jovem Mário. Cadê você, Mário? Por gentileza. Onde está? Fique de pé, por favor. Vamos saudá-lo dizendo: hoje bem-vindo em nome de Jesus. Esteve esses dias com a gente, hoje voltou. Deus abençoe. Rafael, Guilherme, né? Abrace ele aí, agradeça a feliz estada conosco, e Jesus com certeza tem uma bênção para o coração do Mário. Amém? Muito obrigado. Então a banda louvando o Senhor, depois estaremos orando para o encerramento. Só os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Tantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior também. Tantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a estar de pé. Quinta-feira, grande noite da vitória, com as congregações da Vila Pisa, Boa Vista, Teixeira Marques e Nova Limeira. E na próxima terça-feira, Planalto, Campos Elíseos, Pinhal, Hipólito, Expansão. Todos são convidados. E domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, e domingo à noite, o grande trabalho aqui com os nossos, o grande culto com os nossos adolescentes. Pastor Joel orando por nós, nos abençoando, e que retornamos felizes para a nossa casa. E o aprendizado tem a lição de casa, e a lição de casa chama-se obediência e prática. Amém? Guardemos, apliquemos e vamos compartilhar o ensino, porque queremos viver a santidade, conforme foi a mensagem hoje. Exortação à santidade. Isso depende das nossas ações, a palavra passada, a receita pronta e os ingredientes, o Espírito Santo distribui a cada um pela obediência. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus te louvamos por tudo quanto temos ouvido nesta noite. A tua palavra, ó Deus, abençoa agora cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor, que a tua palavra penetre poderosamente nos nossos corações, ó Senhor, que produza fé na nossa vida, para que possamos, Senhor, te servir em santidade. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos, acompanha agora os nossos lares, leva-nos na tua paz maravilhosa e nos guarda de todo mal. É o que te pedimos, Senhor, no nome maravilhoso do teu Filho, o qual vive para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.